Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever no canal, que toda semana eu trago conteúdos bem relevantes e imprescindíveis para a sua evolução espiritual e para a sua evolução pessoal. Para você que está sempre aqui no canal, que já acompanha meu trabalho, que já se inscreveu, gratidão imensa sempre, gente. Gente, eu tenho recebido ultimamente algumas sugestões para falar um pouquinho sobre o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é um sentimento muito pesado que precisa mesmo ser olhado sobre vários contextos. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o sentimento de culpa, mas sempre uma abordagem diferente. Então, por ser bem relevante, eu achei importante trazer esse contexto que eu vou falar agora sobre o sentimento de culpa. E aguarde até o final, porque logo em seguida nós vamos fazer uma vivência, um exercício da EFT para o sentimento de culpa. Gente, o sentimento de culpa é sim um dos sentimentos mais pesados que impede a nossa evolução, que impede a nossa paz, o nosso equilíbrio, a leveza. E com tudo isso, a gente acaba não tendo clareza para seguir um caminho mais assertivo na vida. Agora, quem em nós sente culpa? É dessa forma que a gente vai olhar um pouquinho sobre esse contexto da culpa. O sentimento de culpa impede a ação. A pessoa que sente culpa, ela não percebe e ela permanece por muito tempo no mesmo lugar. A pessoa que sente culpa, sem perceber, inconscientemente, ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue avançar e evoluir. Ela acaba andando como se fosse em círculos. E esse é um processo inconsciente, gente, porque ali tem muita dor, ali tem uma ferida, tem algo incompreendido, que até dá um certo pavor, às vezes, de olhar para aqueles sentimentos que estão ali guardados. E essa culpa, horas oscila entre se culpar e horas oscila entre culpar as pessoas ao seu redor. Isso no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e com todas as pessoas na vida. Na verdade, a pessoa desenvolve um condicionamento. As nossas redes neurais, elas desenvolvem um hábito, um padrão de sempre pensar daquele jeito, sempre pensar daquela forma. Então a pessoa, sem perceber, ela acaba criando uma característica de viver presa na culpa. Ela se prende à culpa e a culpa é como uma bolinha de ferro mesmo que fica amarrada aos nossos pés e nos impede a evolução, nos impede o progresso, a gente quase não consegue andar para frente. Às vezes dá um passinho para frente e de repente dá dois para trás. E muito em seguida, depois de ter esse condicionamento, esse padrão de comportamento, nós desenvolvemos o vitimismo. O vitimismo ele vem ali na carona da pessoa que sente culpa, da pessoa que vive retroalimentando culpas, culpando pessoas, culpando a si mesma. Então ali é muito fácil desenvolver também um perfil de pessoa que se vitimiza com muita facilidade. E tudo isso desconectada profundamente da sua luz, desconectada profundamente da sua essência, do seu poder pessoal. No fundo, o que uma pessoa que se culpa e se vitimiza, o que ela quer é ser ouvida. Ela quer até porque inconscientemente existe algo nela que busca um ok, uma aprovação do outro, do olhar do outro, como se o outro pudesse olhar para a gente e dizer: você está certa, você não é culpada. É como se o outro pudesse olhar para a gente e tirar os pesos que carregamos.
Então, sem perceber, nos vitimizamos com essa busca inconsciente por um olhar consensual, um olhar que nos alivie dos pesos que carregamos. Então tem muito disso nesse processo de culpa que eu estou falando hoje. Mas existe algo em nós, alguém em nós, uma parte nossa que está agarrada a essa culpa, a essas culpas, que está presa ali. E eu já vou falar sobre isso. E assim, ó, gente, eu também já passei por muito tempo, por um longo período de tempo, eu também desenvolvi esse padrão de comportamento. Exatamente assim. Eu me culpava, depois culpava os outros e depois me vitimizava. Então eu queria que a outra pessoa, amigos, familiares, parentes, conhecidos, colegas de trabalhos, até mesmo nos relacionamentos afetivos, eu queria que as pessoas me ouvissem. No fundo era isso, só que eu não tinha consciência, era inconsciente. E muitas vezes eu afastei pessoas, assustando as pessoas com as minhas histórias, porque a gente cria uma historinha na cabeça da gente para contar e fazer com que as pessoas se solidarizem, com que as pessoas tenham compaixão ou que, como se as pessoas pudessem nos ajudar a tirar aquele peso. Então, fiz isso sim, vivi esse ciclo sim, e justamente por ter sentido na pele o que é pessoas que eu tinha uma grande admiração ou até um grande carinho, carisma, empatia, ver essas pessoas se afastar. Então eu tô aqui para dizer para você que se culpa, que culpa os outros, que vive muitas vezes sem perceber nesse ciclo, eu estou aqui para dizer para você que eu vejo você. Eu entendo você, eu sei o que você busca, mesmo que você não tenha consciência do que você busca quando você está presa ou preso a esse comportamento, a esse padrão, a esse ciclo sem fim de se culpar, culpar os outros e se vitimizar. No fundo, queremos ser ouvidas, ser ouvidos, queremos atenção, queremos um ok, tá tudo bem, você não tem culpa nenhuma, vou ajudar você a tirar o peso dos seus ombros. E a vida segue. E na verdade é isso. Há ali na gente um profundo vazio, uma carência, uma necessidade de inclusão muito grande, de ser acolhida. Há uma dor, há uma ferida. E por isso que ficamos ali achando que a próxima pessoa ali, essa outra pessoa que eu vou conversar, eu acho que de repente tenha uma palavra de conforto melhor do que a outra com quem eu conversei, com quem eu desabafei há pouco. E é um grande engano, gente. A gente afasta as pessoas, a gente assusta as pessoas. Até que tenhamos consciência, até que conseguimos nos iluminar, despertar e então buscar ajuda nos lugares e com as pessoas adequadas. E muitas vezes é uma ajuda profissional, sim, de uma forma profunda, com bases e passos que precisam ser dados. Agora a pergunta que eu quero trazer aqui é, que eu falei lá no início e agora eu trago novamente. Quem em nós está agarrada à culpa? Qual a parte nossa que está ali presa na culpa e no vitimismo? Vou fazer uma pergunta mais bem elaborada. Qual parte em mim não quer que eu saia do mesmo lugar porque pede para ser olhada, pede para ser curada, pede para ser incluída, pede proteção, pede segurança? Qual parte em mim está ali, agarrada à culpa como uma desculpa para crescer? Agora uma outra pergunta. Quem sabe com essa pergunta você consiga responder mais facilmente. Qual parte em mim não gosta de assumir responsabilidades? Qual parte em mim ainda está agarrada às dores do passado?
Agora eu vou responder todas essas questões. É a criança. A criança em nós não gosta de assumir responsabilidades. A criança, quando ferida, fica presa ao passado. A criança, quando ferida, quer ser olhada, quer ser incluída. E quando nós negamos esse olhar por medo, por dificuldade de enfrentar as questões do passado, ou até mesmo porque muitas pessoas se enganam, achando que enfrentar pode ser mais dolorido do que deixar passar. E isso é um grande engano, é onde a gente mais comete os maiores erros. Então, todas as formas que nós escolhemos que nos leva a negar essa parte nossa, com as feridas que tem da infância, com todas as feridas que aconteceram das experiências difíceis da infância. Então, quando negamos a nossa criança, negamos as experiências doloridas, negamos as feridas dela, excluímos essa parte nossa. E é justamente na exclusão onde está a prisão. Porque na prisão está que daí os sentimentos dessa ferida da criança em nós ficam reverberando sempre do mesmo modo, com a mesma intensidade, do mesmo jeito, sem crescimento, porque a criança ferida ela não está preparada para crescer, ela quer ser olhada. Em resumo é isso, tá, gente? Então, para todas as pessoas que relutam em olhar para as suas partes do passado, a criança em cada um, para quem não gosta ou acha que não é importante olhar para as experiências da infância e que não entendeu ainda por que na vida adulta fica revivendo essas dores e não conseguiu ainda associar que as dores da infância estão ligadas com as dores do adulto, então a criança em nós, quando ferida, pede para ser olhada. E a forma que ela encontra de pedir para ser olhada é enviando sentimentos de culpa, é enviando carências, é enviando vitimismo, porque ela está sempre colocando ali uma forma de, com mais essa dose de culpa, de repente ela olha para mim. Com mais essa dose de vitimismo, quem sabe ela olha para mim. Com mais essa dose de carência, quem sabe ela olha para mim. E a pessoa não percebe que toda negação em olhar para essa parte criança é uma exclusão. E a exclusão se manifesta com essas dores que ficam aí se repetindo, trazendo mais do mesmo, trazendo culpas e uma série de consequências. Ou seja, estagnamos, não conseguimos evoluir, não crescemos. A criança está preparada para crescer quando ela está abastecida, quando ela está acolhida, quando ela está integrada. Aí ela está preparada para crescer. E aí sim, ela é a nossa maior fonte de apoio. Então esse foi o contexto que eu quis trazer sobre a culpa relacionada com a criança interior nossa, ferida, que está lá pedindo para ser olhada. Ok? Agora que já falamos sobre a criança, já falamos sobre a culpa, chegou a hora da gente fazer a nossa vivência. Uma vivência para dar uma aliviada no peso emocional, para dissolver esse acúmulo, essa carga pesada, né? E convido então, para quem já conhece o exercício da EFT, é só me acompanhar. Para quem não conhece, de repente é a primeira vez, não sabe muito para que serve, não entende muito bem, de repente sempre vem nos vídeos e só me acompanha, mas ainda não conseguiu entender os benefícios, eu sempre digo nos vídeos, sugiro que vá aqui embaixo do vídeo, tem aqui o link do meu site, acessa ali, tem um vídeo, ou melhor, tem um curso que eu criei, de mais ou menos 1h30, no máximo 2, é um curso online, onde eu ensino a autoaplicação da EFT de forma profunda, de forma científica.
Toda a base do conhecimento da EFT tá ali, ensinando você a se auto-aplicar, ok? Se não, só me segue e volta o vídeo, pausa e volta novamente, tá bom? Procure então respirar fundo, se sentar confortavelmente na cadeira, deixar essa parte aqui com a coluna ereta, a respiração correndo solta, respirando, deixando esse sentimento pesado da culpa, seja pelo motivo que for. Então, que você se conecte com um dos motivos que fazem ou que faz com que você sinta culpa. Traz à tona. A intenção é trazer, entrar em contato com esse sentimento de culpa que de repente para você agora está vindo mais predominantemente. Eu sei que podem vir vários. Procure se fixar a um sentimento. Eu sinto culpa por... O que mais vem para você? Alguma coisa que tenha sido pesado, que venha com muita frequência, que hoje tire a sua paz, seu equilíbrio, a sua leveza, que hoje faça com que você se conecte a dores do passado. Culpas. Qual é o sentimento de culpa que agora está pesado para você? Um só, tá? E eu vou falar o sentimento de culpa, você pode, na carona da palavra, acrescentar do que é essa culpa. Como eu não sei e como cada pessoa que vai assistir o vídeo vai ter uma relação com a culpa, um sentimento de culpa diferente, eu não vou especificar, ok? Então só continue respirando, entre em contato com essa culpa em específico que está chegando para você. Respire e entre em contato com essa culpa. Se pudesse dar uma nota de 0 a 10, sendo 10 muito forte, dê uma nota, tá? E depois no final reavalie, vê se ela baixou. Se baixou porque está no caminho. Ok, vamos começar aqui batendo no ponto do karatê. Eu vou falar uma frase e você repete, tá bom? Mesmo que eu tenha um sentimento de culpa muito forte, que me prende ao passado, que me tira a leveza, que me tira a paz, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez... Mesmo que eu tenha um sentimento de culpa muito pesado, que atrapalha a minha vida, que me prende ao passado e me impede de evoluir, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha um sentimento de culpa muito pesado, que me tira a paz, que me tira a leveza e atrapalha muito a minha vida. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, soltem os braços, continue deixando a respiração correr solta e vamos tocar nos pontos energéticos. Quanto sentimento de culpa. É muito forte esse sentimento. Essa culpa me paralisa, me impede de evoluir, me tira a clareza, afasta pessoas da minha vida
e me impede de viver melhor. Mas na maioria das vezes eu nem percebo que estou me culpando. Também não percebo que estou culpando outras pessoas. É algo bem profundo. É algo bem pesado. Possivelmente vem do inconsciente. E só depois de um tempo é que eu percebo. E muitas vezes não percebo. E fico nessa repetição. E também vem o vitimismo junto com a culpa. É como se eu quisesse que as pessoas me ouvissem. É como se eu procurasse alguém para me ajudar. Alguém que pudesse me ajudar a aliviar os meus pesos. Porque essa culpa está bem pesada. Está pesada para carregar. Eu já nem sei mais o que fazer. Mas só em eu estar me abrindo agora para essa ajuda, pode ser uma porta aberta. Pode ser uma ajuda para limpar um pouco a carga do meu inconsciente. Porque são feridas antigas. Possivelmente feridas que vêm desde a infância. E se essas feridas estão também na minha criança, eu preciso também dar um espaço para acolher a minha criança. Acolher as dores da minha criança. Acho que enquanto eu não me abrir para incluir e ajudar a minha criança, vai ficar um pouco mais difícil eu me liberar dessas culpas. Porque o processo é amplo. O processo para liberar as culpas é profundo. Precisa ter comprometimento. Então, quem sabe, se eu começar pela minha criança, eu já posso ter uma boa resposta para a minha vida. Eu já posso acessar com mais leveza muitas coisas na minha vida. Então, por isso agora, eu me abro a possibilidade de dar espaço para começar a acolher as dores da minha criança e assim liberar as culpas do passado. Respire fundo, soltem os braços, fique um minutinho só se observando, observando as sensações do corpo, os pensamentos, observando as lembranças, memórias do passado, tudo o que puder estar chegando. Às vezes vem uma avalanche de emoções, de sentimentos, de percepções, de sensações, e esse é o momento só de observar.
e serenar o coração. Dá espaço para as respostas que a gente precisa. E recomendo que você volte no exercício e faça mais vezes. Esse exercício não é um exercício para ser feito uma vez só, não é um exercício para ter as respostas que precisa com uma vez só, como a gente fez aqui. Ele é um treino para ajudar a liberar as memórias do passado que estão no inconsciente. Muitas memórias que a gente não tem acesso. Não percebe por que ficamos repetindo os erros e os comportamentos do passado. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e continue enviando sugestões para mais temas dos vídeos e não se esqueça de dar o likezinho aqui, ajudando a dar o like de que gostou do vídeo, ajuda a propagar, o vídeo alcança mais pessoas, a mensagem se propaga e a gente emana essa luz e essa força para mais pessoas. E esse é o objetivo, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!